Alô, alô, você, telespectador da TV Mar, canal 525. Estamos começando mais um Canal Esportes em um clima, uma semana de muita expectativa. Estamos aí praticamente com o Campeonato Alagoano batendo na porta. No próximo sábado começa oficialmente o Campeonato Alagoano 2023, com 2 partidas no sábado e outros 2 jogos no domingo. Os jogos do Campeonato Alagoano, todos sabem que terá transmissão televisiva e também através das plataformas via internet. E que isso proporciona uma capacidade muito boa para a chegada de parceiros, de empresas para poder patrocinar os clubes de Alagoas. E é com esse foco que nós vamos fazer o Canal Esportes, trazendo aqui o Guilherme Dias, ele que é responsável, é diretor de uma das empresas de aposta que tem investido no futebol de Alagoas, com 3 equipes fazendo parte desse leque, que terá em sua camisa a marca sendo exibida durante os jogos do Campeonato Alagoano. Você vai saber quais equipes, vai saber também qual é essa empresa e quais são os propósitos, já que existem muitas discussões no Brasil sobre as questões de regulamentação, de leis e também até que ponto, até onde vai a participação das casas de apostas, principalmente nessas questões de resultados. Muita gente conversa, e principalmente em mesa de bar, sobre essa questão da lisura das competições com a participação das casas de apostas. Então nós vamos trazer o diretor aqui para poder que vivencie esse assunto, explicar todas as situações e o olhar comercial, que é o mais importante na divulgação de espaços publicitários para o campeonato estadual na camisa dos nossos clubes, tá certo? Tudo isso a partir de agora no mais irreverente programa de esportes da TV Alagoana, o meu, o seu, o nosso Canal Esportes. Vamos juntos daqui para frente pelo portal Gazeta Web, aplicativo TV Mar, através das nossas redes sociais. Você consegue manter contato com a nossa produção e também interagir através do nosso contato via o Instagram, no nosso YouTube. Você também tem a oportunidade de acompanhar a reprise do programa e no aplicativo TV Mar. Quero agradecer toda a audiência. Tenho certeza que essa audiência só tem crescido com as notícias do esporte e pela próxima meia hora nós vamos debater muitos assuntos. Feitas todas as apresentações, eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio Guilherme Dias, que é diretor da plataforma PagBet, que anuncia aí parcerias com clubes de futebol do Nordeste. E por que é importante a presença do Guilherme Dias aqui? Ele que é pernambucano, vai explicar desse crescimento, quais são as diferenças em relação às outras bancas de apostas, para a empresa que ele é diretor e por que ter escolhido 3 equipes para poder investir e ter sua marca estampada na camisa durante esse campeonato alagoano aqui no nosso estado. Vamos trazer informações agora. Guilherme, seja bem-vindo pela primeira vez aqui no Canal Esportes, Que prazer recebê-lo. Fico até encabulado, cara, com uma voz dessa que você tem aqui na Obrigado, Guilherme. Guilherme, jogador não? De tênis. Jogador de tênis, tem um perfil, cara? Aquela estrutura, Hoje nós estamos vivendo, e para nós é um motivo de muita satisfação te receber aqui no estúdio, para poder falar de um tema que é muito importante. A Federação Alagoana de Futebol ontem debateu, trouxe um seminário para discutir essa participação das empresas de aposta e desmistificar muitas situações que são muitas vezes criadas até com própria fake news para querer diminuir um trabalho que acaba envolvendo a participação de muitas pessoas. A plataforma PagBet, a sua empresa, vamos falar um pouquinho a respeito desse assunto. Tem 3 times que vocês escolheram participar, anunciando para poder ter no Campeonato Alagoano a marca exposta na camisa. É uma tendência essa situação que vocês seguem para uma condição no cenário do futebol brasileiro? É uma tendência para a gente vem num trabalho já crescente. Ano passado a gente já estava presente no ASA e no CSE e esse ano a gente ampliou a nossa parceria ali para o Cruzeiro de Arapiraca, renovamos com o ASA e chegamos à capital aí com o CSA. A gente acredita que é uma torcida bem engajada, fazia todo sentido a gente chegar na capital com um time de torcida engajada. Gostaríamos muito de pegar todos os times, mas nem sempre é possível fazer tudo. Mas a gente imagina ampliar essa parceria aí nos anos que vêm pela frente. Como surgiu? Você hoje está num posto de diretor, tenho certeza que participou de toda a construção do projeto, Mas como foi que surgiu essa ideia de, vou colocar uma plataforma aqui para poder ter nessa plataforma uma possibilidade também de promover lazer, porque você, na verdade, deixa aquela pessoa que aposta numa expectativa muito grande. E aí, ganhei, está trazendo felicidade de uma forma direta para as pessoas também. Como foi que tudo isso surgiu, Guilherme? Inicialmente, a gente não trabalhava com apostas esportivas, a gente trabalhava com TI.
Primeiro surgiu o Grupo NSX. O Grupo NSX montou, ao longo de alguns anos, uma plataforma que ofertava para o mercado apostas esportivas. Ou seja, grande parte das casas de aposta esportiva que você vê aí no mercado, inclusive as maiores hoje, começaram com a nossa plataforma. Sim. Então a gente não começou sendo operador. Depois que a gente viu como funcionava, a gente resolveu virar operador. E viramos operador. Hoje o Grupo NSX tem 5 marcas. Então a gente, meio que eu posso dizer que a gente foi, por acaso, conhecendo melhor o mercado e resolvemos ser operadores. E hoje a gente é mais conhecido como operador do que realmente com a tecnologia. Que maravilha. Quantas pessoas hoje trabalhando na retaguarda para poder acompanhar os jogos? Porque isso, para mim, é a parte mais importante do processo. Quando se fala só do futebol, sem contar com as outras modalidades esportivas, ter uma quantidade de pessoas ali atualizando constantemente. Porque um ser humano apenas, eu diria que seria ali impossível para poder fazer todo esse trabalho. Vamos falar um pouquinho como é que funciona essa captação e como vocês mantêm aquele processo dos jogos sendo realizados em vários pontos do planeta, em todo mundo, naquele exato momento para os apostadores. Isso, a gente utiliza a tecnologia do site, né? A gente, é um dos diferenciais, né? A gente não depende de terceiros para poder funcionar. Ou seja, o background da gente é uma tecnologia de patente nossa. Ou seja, a gente tem a maleabilidade de melhorar, e se tiver algum problema a gente corrigir, e se tiver alguma novidade a gente implementar, a gente tem essa maleabilidade. Mas raramente acontece, né? Raramente falhas, acontece. Né? Acontece falha, o público às vezes não vê e a gente corrige antes, mas a gente tem um grupo de analistas justamente para ficar corrigindo isso aí. São quantas pessoas, Guilherme? Se você for juntar todo mundo mesmo, inclusive a parte de suporte, de chat, tem mais de 100 pessoas trabalhando com a gente. Nossa Senhora, é uma responsabilidade absurda, né, financeiramente. Isso, né? Sem contar as empresas que nos dão suporte. Por exemplo, ontem lá no seminário sobre manipulação de resultado, a gente falou junto com o representante da Radar. A Radar é uma gigante no mundo, eu creio que seja a maior empresa do mundo disso, é uma empresa suíça e ela nos dá toda a retaguarda de estatística. Que máximo, cara. Então, assim, a nossa tecnologia usa um algoritmo e esse algoritmo é favorecido pelas estatísticas fornecidas pela Radar. Entendo. Então, além desses 100 que trabalham para deixar tudo funcionando, a gente tem uma retaguarda de uma empresa como a Radar, que aí eu nem sei contar quantas pessoas trabalham nela, porque ela trabalha em quase todos os continentes. E mudou até o comportamento, né, de nós como imprensa, né? Quando eu faço a cobertura de partidas nos estádios de futebol, vejo muitos colegas que agora eles já utilizam recursos, alguns inclusive utilizando através de outras línguas, né, passando as informações em tempo real dos jogos, outros ali com aparelho celular, apertando teclas ali coloridas para poder dizer quando é escanteio, quando é falta, quando é cartão vermelho, quando é cartão amarelo. Quer dizer que o trabalho da PagBet já é diferente nesse sentido. Vocês não têm aquelas pessoas presentes no estádio, já tem um equipamento, uma máquina, ou seja, as informações já são coletadas através de um outro recurso, é isso? Na verdade, todo site de aposta utiliza esse tipo de serviço. Certo. Nenhum site de aposta hoje é capaz de ter uma retaguarda de fazer as próprias estatísticas. Entendo. Então, agora tem vários fornecedores, a gente considera a Sports Radar a maior, né? Ela tem mais credibilidade, é uma empresa listada em bolsa, fora do país, uma empresa com muita credibilidade no mercado e que ela não trabalha exclusivamente com o jogo. Ela trabalha com estatísticas, inclusive de jogo. É muito importante isso. Essa é a primeira entrevista que eu estou tendo a oportunidade de conversar com uma pessoa que trabalha diretamente com o assunto, para trazer realmente todas essas informações e quebrar muitas dessas dúvidas que tomam conta, né? Poxa, é impressionante. Você entra na plataforma e acompanha jogos que acontecem neste exato momento na África do Sul, na China e de todas as modalidades esportivas. Então é um trabalho que precisa realmente ser tirado do chapéu para esse reconhecimento. É uma pergunta muito recorrente essa questão de quem controla as cotações, como é que sobe, como é que desce, se é uma pessoa, se é um humano, se é... E com a presença do VAR agora, Guilherme, vamos falar do futebol para depois passar para outras modalidades, mas a presença do VAR exigiu uma atenção maior agora para as bancas de aposta, por exemplo, porque muitas vezes acontece lá um gol, aí o lance está sendo avaliado, está sendo analisado e de repente aquele gol foi anulado. Para não se cometer equívocos no pagamento, na transferência, porque pelo que me parece, o crédito já é feito na conta daquele apostador de imediato, né? Então, como é que isso é controlado para evitar equívocos? A gente utiliza um artifício lá chamado late bet. Digamos que é um atraso na aposta. O que é que acontece? Quando o VAR entra, na tela lá do usuário aparece embaixo que o VAR está conferindo a jogada. Sim.
e a gente trava aquele mercado momentaneamente, a gente faz um late bet, enquanto está se resolvendo também a aposta. E a partir do momento que o VAR libera ou não libera a situação, a gente também libera o andamento do site. Então, o que é que acontece? A gente dá uma paradinha naquele resultado, digamos que você apostou que ia ter um gol, sei lá, de Neymar. E aí foi um gol de Neymar, mas está com risco de ser impedido. O VAR fica analisando e a gente também trava aquele mercado ali por um segundo para fazer saque, para fazer novas apostas naquele mercado. Então, quando o VAR diz gol validado, a gente libera, paga o dinheiro. Deixa eu te falar uma coisa, sendo muito sincero, Guilherme, você aposta também? Eu aposto também. Aposta também? Qual foi o dia assim que você ficou mais feliz com a aposta que você fez? Vamos falar aqui agora de uma maneira muito clara. Olha, Viderlan, joguei tal e ganhei tal. Fiquei muito feliz naquele dia. Eu vou te dizer o dia que eu fiquei mais feliz, Sim. Não foi o dia que eu ganhei mais. Certo. Mas foi o dia que eu fiquei mais feliz. Se você voltar aí alguns anos atrás, eu não sei precisar quantos anos, naquela época eu já jogava em sites de aposta esportiva, houve uma luta de... o que quebrou a perna com o Chris White. Foi o Anderson Silva. O Spider Silva. Isso. Eu estava em viagem nessa luta, eu tinha viajado com toda a família e a gente foi para o bar assistir. Naquela época estava em alta o UFC e aí todo mundo foi para lá. E eu conheci esse site há 12, 14 anos atrás. E aí eu fiz a minha fezinha lá, coisa pequena, coisa de, sei lá, eu apostei R$150, mas eu apostei R$150 que ele ia perder. Que o Anderson Silva, todo mundo falava porque o Chris Weidman naquela época, eu lembro bem, era um azarão, totalmente na história. Um azarão total. Então, assim, eu multipliquei muitas vezes os meus 150, não foi de 150, mesmo que multiplicasse aí 14 vezes, não é algo absurdo. Pra ficar rico, né? Não mudou minha vida, mas naquela época eu também era bem mais jovem. Então, assim, feliz. E ali foi onde eu comecei a conhecer a parte do entretenimento, das apostas esportivas, né? Legal, muito legal. Estamos conversando aqui com o Guilherme Dias, ele que é diretor da empresa PagBet, né, que tem hoje 3 equipes em Alagoas que terá essa marca sendo exposta, né, a marca PagBet na camisa. Ele é pernambucano, de passagem aqui em Maceió, daqui a pouco, inclusive, pelo que me parece, vai ter um encontro com a imprensa para falar desses clubes, né? Comercialmente, qual é a margem de estudo que a empresa faz para dizer esse clube aí merece ter nossa marca e esse aqui nós vamos deixar para um segundo momento, porque precisa melhorar algumas coisas que para nossa identidade acaba não sendo compatível. Como é que é feito esse estudo, por exemplo? Primeiro a gente analisa o tamanho, né? A gente tinha conversado agora há pouco sobre manipulações de resultado e a manipulação de resultado está totalmente ligada à fragilidade do campeonato ou à fragilidade do time. Não é o caso do Alagoano, que é um campeonato que tem uma credibilidade muito grande, mas... por exemplo, se a gente tiver uma fragilidade em algum time, isso já é levado em consideração no momento da escolha. Então, a gente vai sempre preferir o time que já tem mais tradição, o time que já está mais tempo no mercado, o time que nunca se envolveu com esse tipo de política. E depois a gente coroa a cidade parecido com o que a gente fez agora aqui. A gente já estava na cidade de Maceió e Arapiraca, né, no estado de Alagoas como um todo, com questão de sinal de TV. Então, a gente já tinha feito vários artifícios de marketing, certo? E faltava um coroamento, faltava uma lembrança da marca por parte do torcedor, que é aquela zona quente, é o cara que vai torcer pelo seu time, é o cara que vai torcer pelo CSA, pelo Asa, pelo Cruzeiro. Então, o critério é basicamente esse. Depois que a gente chega nos pré-requisitos todos realizados do ponto de vista de marketing, a gente vai investir um pouco mais na lembrança da marca. O time de futebol, via de regra, não é capaz de nos dar conversão. A gente não investe no time de futebol para ter mais jogo. A gente investe no time de futebol para que a marca tenha credibilidade naquele mercado. Constrói um posicionamento no mercado, né? E que isso, com todo o respeito às outras, mas a empresa realmente ela consegue aqui em Alagoas, né? Não porque vim recentemente de Arapiraca pelo trabalho que vi lá pela ANN, mas a presença nos 2 clubes de lá, o Asa e o Cruzeiro, eu diria que naquela região ali deu realmente uma força muito grande, né? nessa ideia da imagem da empresa. E quando se fala dessa questão de procura, vocês chegaram a negociar com o CRB também? Teve algum tipo de início de conversa com o CRB? Porque aí eu diria que fecharia, né, com os 2 maiores polos de Alagoas, né, Arapiraca e Maceió, né? Sempre esteve no nosso planejamento ter o CRB junto conosco. Nos 2 anos que
que está perto aqui, está próximo na região, a gente chegou a conversar com o CRB. Infelizmente, no CRB já tinha um concorrente nosso e esse concorrente tinha preferência na renovação e ele fez valer a preferência da renovação dele. Foi esse o motivo pelo qual a gente não conseguiu chegar lá, mas não foi por falta de interesse. Guilherme, você consegue dormir direitinho? Porque eu vou dizer um negócio a você, é uma responsabilidade muito grande quando você promove, né, um serviço que é oferecido, em que se fala em premiações. Vai que o danado de um apostador acerta lá um valor absurdo e que você precisa ter aquele dinheiro para poder pagar. Você consegue dormir tranquilo? Como é que é essa questão do trabalho realmente psicológico também para quem é diretor de uma empresa que promove apostas, sabendo que os números ali ficam muito mais de acordo também daquilo que o apostador dispõe para poder investir? No início eu sofria mais, né? No início a gente brincava muito entre si, os sócios. Quando tinha algum resultado, um ligava para o outro e dizia, tem um negócio para te contar. Eu dizia, o que é isso? Tá rico. Aí quando era de tarde, isso tem outra coisa para te contar. O que é? Tá pobre. Eita, Jesus do céu. Então, assim, é uma gangorra, é uma oscilação muito grande. No início a gente sofria muito, porque quando você não tem um site muito homogêneo, hoje a gente já está um site muito homogêneo, a gente já tem usuários por todo o país. Então hoje se equilibra. Entendeu? Quando a gente leva algum prejuízo em algum estado, foi um outro jogo. Aqui está rolando o jogo do CSA, mas lá no Maranhão está rolando o jogo do Sampaio Corrêa. Então, às vezes, o resultado para a gente é negativo aqui, mas é positivo lá. Então, termina que tanta gente está jogando em tantos mercados que o site fica de uma maneira homogênea que a gente não tem grandes sustos. A gente tem sustos, mas não tem grandes sustos. Então, hoje eu já consigo dormir. No início era mais complicado. Agora, lembro de um fato emblemático que eu acho que serviu muito também para vocês. Aconteceu há alguns anos no jogo do Campeonato Brasileiro da Série A, que é uma combinação que muita gente ganhou, mas ganhou muito dinheiro. Aí começaram a surgir os áudios em grupos de WhatsApp, dizendo, a banca quebrou, não teve como pagar, o dono sumiu. Eu não sei qual foi o ano, eu acredito que foi 2018. Foi há 4 anos atrás. Foi há 4 anos, foi isso mesmo? Deu, acho que 80% dos resultados dos visitantes. E isso é uma questão que, de fato, pode acontecer. Como é que vocês conseguiram sair de uma situação como essa? Já estava no mercado naquela época? Ou como vocês acompanharam aquilo ali, os diretores? Naquela situação, a gente ainda era tecnologia. A gente... Papai do céu abençoou vocês. Papai do céu disse, vocês são cara aqui, né? Naquela ocasião, a gente era tecnologia, a gente ainda não estava no mercado. Mas é o seguinte, o suporte que a Radar nos dá é capaz de detectar movimentos assimétricos com uma certa antecedência. Entendi. Então, a tecnologia do site de aposta esportiva, ela já prevê isso. Naquela ocasião, o que aconteceu foi que deu um resultado adverso para as bancas de aposta, mas eram as bancas de aposta de rua. As bancas de aposta de rua, como ela não tem tecnologia envolvida, ela não consegue detectar determinadas situações. Entendo. Porque elas vão estar com um monte de papel. No final do dia, se ganhou, paga, se não ganhou, não paga. Então, no final do dia, eles tiveram que pagar. Entendi. Entendeu? Como a gente trabalha com muita tecnologia envolvida, toda e qualquer movimentação assimétrica, a gente vai recebendo os alertas. Entendi. Entendeu? E as cotações, elas automaticamente vão se balanceando, certo? É um trabalho que a Radar, a parte de estatística, também faz pra gente, porque às vezes você está com um time sem credibilidade. Vamos lá, vamos supor que o CSA vai jogar contra o Jaciobá. Com o Jaciobá. E o Jaciobá botou 3 meninos da base, que ninguém conhecia, mas os meninos estão comendo a bola. No meio do jogo, eles são capazes de detectar essa movimentação e equalizar as apostas. Entendi. Entendeu? Então, a tecnologia dos sites de aposta esportiva evoluíram ao ponto de que a gente consegue equalizar isso aí. Naquela época, era impossível disso acontecer e eu acho que, inclusive, hoje em dia, para quem trabalha na rua, não é tão fácil de detectar porque eles não têm tanto mecanismo de tecnologia. Entendi. E aí eles tiveram que pagar pagando. Muito bem explicado isso, né? Por isso que nós estamos aqui fazendo esse grande programa, é um programa que deve ser reprisado aí em outros momentos também na nossa grade, com o Guilherme Dias, que é diretor da empresa PagBet, né? Falando dessas situações ocorridas e que tem, assim, tirado dos nossos olhos, né, uma venda para muitas coisas, né? As bancas de rua, viu, gente? Precisamos ter muito cuidado por conta dessa questão mesmo do controle, já que existe todo um aparato por trás em que dá previsões
para as empresas consideradas as maiores, aquelas que atuam na plataforma, para dar essa segurança e não correr o risco de você apostar e de repente comemorar igual o besta, passar ali dizendo, ganhei 6 milhões, e de repente na hora de pagar o cabo sumiu o dono. Então, se a empresa tiver credibilidade hoje, o que é que vai acontecer? Se houver uma movimentação muito assimétrica, a gente vai ser avisado na hora. Porque os nossos analistas de risco estão direto na frente do computador para analisar justamente isso. Então a gente vai ser avisado, pelo menos. A gente sabe a movimentação que está existindo. É aquela ligação, dizer, tem uma movimentação aqui muito atípica, então a gente se prepara para isso. São na quantos Copa diretores aconteceu na bastante. Copa? Fala essa historinha então, vá, antes de eu entrar na questão dos diretores. Como é que foi na Copa? Na Copa teve uma rodada que foi a rodada da Alemanha, por exemplo, em que... A Argentina também, a Arábia Saudita. Isso, ficaram, se eu não me engano, 4 resultados adversos de zebras, digamos assim, ao mesmo tempo, por 5 minutos. Nossa. Aquele resultado, aquela combinação de resultado, tinha um fator multiplicador de 270. Meu Deus do céu. Então você pega todas as apostas esportivas que tinha no site, multiplica por 270, era o que a gente teria que pagar caso tivesse dado. Meu amigo. Então, todo mundo ficou de orelha de pé, todo mundo ficou mudo, todo mundo foi avisado. Mas a gente estava acompanhando e depois saiu um gol aqui, um gol ali. De fato, uma Mas Copa... se houvesse, seria pago. Não, claro, isso aí é importante dizer para poder passar uma segurança, né? Eu acredito que essa, Guilherme, é a sua maior missão, que é passar a credibilidade da empresa para quem está nos assistindo nesse momento, tendo uma marca já tão consolidada, como você disse, tendo apostadores no Brasil, então até de outros países. Eu acredito que tem apostadores também. Tem muita gente na internet que utiliza também hoje os seus canais do YouTube para dar aquelas chamadas previsões. De fato, tem cara que é fera mesmo, que quando dá aquela previsão, diz, rapaz, danado, acertou uma previsão como essa. Isso vocês têm monitorado também, esses daí que se destacam, por exemplo, nos canais do YouTube? Sim. Isso a gente chama esse pessoal de tipster, né? Tip é dica em inglês. Os tipsters são as pessoas da internet que dão dica de apostas esportivas. Acho que algo em torno de 7%, vai lá. 7 a 8% desses caras são muito bons. Olha aí. 7 a 8% desses caras são muito 93 nem tanto. Não, 93 são pessoas comuns que, assim como a gente, às vezes ganha, às vezes perde e se diverte. Porque o site de aposta, ele é para um entretenimento. Ele vai servir, se eu for assistir o jogo, vamos lá, do Flamengo e do Corinthians, não torço para nenhum dos dois. Mas se eu botar R$10, eu já me divirto. É verdade. Porque eu vou torcer pelos meus R$10 ali. Sim, claro. Isso é o entretenimento. Mas, assim, eu acho que 7 a 8% desses tips, eu acho que pode até chegar a 10%, eles são muito bons. São os caras que, de fato, ganham dinheiro com o processo. São profissionais, né? Guilherme, eu gostaria de agradecer demais, cara, a tua participação aqui no programa. Foi um momento muito valioso. Eu quero desejar sorte para a tua empresa. Acho que existe realmente um trabalho muito forte, né, na imagem da empresa aqui no estado de Alagoas. Tenho certeza que em outras modalidades esportivas o investimento tem sido alto também, o acompanhamento, porque tem agora a tal de modalidade 1 contra 1, que é danado, rapaz. Tem um pernambucano chamado Williams Vassoura. Meu irmão, o cara é danado nesse 1 contra 1. Esse esporte tem conseguido movimentar também uma fortuna, cara. É impressionante. É um atleta contra o outro. E um tenta driblar o outro ali. Inclusive, a gente tem fomentado o X1 aqui em Alagoas. X1. E vai ter um evento nosso aí com patrocínio da PagBet agora em janeiro. Né, Guilherme? Em janeiro. Nós temos alguns afiliados aqui, eles quem... Indica pra cá, pra gente conversar com o pessoal, tá certo? Vai ser importante receber. O Bené e o Danilo. O Bené e o Danilo é quem comanda minhas ações aqui. Acho que o Bené já veio aqui no programa. Pronto, são quem comanda nossas ações de X1. Eles entendem bem desse produto, entendem bem do público, né? E eles é quem me diz, a temperatura aqui é boa, esse campo é bom, esse jogador pode desafiar aquele, daria um bom público. A gente meio que brinca um pouco de cartola ali, fazendo o X1 e é bem divertido, é uma modalidade muito interessante e tem crescido muito, realmente. E a questão da presença da marca, para a gente finalizar a sua participação, você daqui a pouco tem um almoço, né, convocando a imprensa para poder falar sobre as 3 equipes, né, que a empresa PagBet estará tendo na camisa, né, no Campeonato Alagoano, mas para outras modalidades esportivas também. O projeto de vocês pretende também levar a marca? Já tem hoje isso? Pretende, sim. O primeiro que a gente colocou o pé, ainda em negociação, a gente ainda não fechou, é basquete. A gente tem buscado uma parceria no basquete, inclusive feminino. A gente também é patrocinador oficial lá do Sampaio Corrêa e o time do Sampaio Corrêa feminino de basquete da LBF foi campeão nacional o ano passado. Importante. É uma coisa importante e interessante porque é um time do Maranhão, está fora do eixo, é um time daqui da nossa região do Nordeste e fazia todo sentido a gente apoiar
Aí eu me interessei pela causa, estão conversando comigo, eu acho que vai ser a primeira evolução da gente em outros esportes assim profissionais. No caso, o basquete é considerado um esporte amador, mas o basquete profissional em si vai ser por lá. Guilherme, muito obrigado pela sua participação, bom almoço, tá certo? Manda um abraço para todos os diretores também da empresa. É importante destacar que o Guilherme está representando aqui uma empresa, mas existe por trás também outros diretores com a mesma responsabilidade, com outras atribuições. E nós aqui estaremos sempre de portas abertas para poder recebê-lo aqui no programa, para poder trazer novidades e que tenham uma boa sorte aí com as equipes que vocês investiram para o Campeonato Alagoano, Asa, Cruzeiro e o CSA, tá certo? Eu que agradeço a oportunidade de vir explicar um pouco mais, fazer o público entender mais como funciona, saber quem é a cara de quem está trazendo os patrocínios para cá, quem está investindo, está aqui por perto. Então, se você me chamar aqui, eu venho muitas vezes aqui, viu? Com certeza. Vão ver muito minha cara por aqui. Com certeza, será convidado, tá certo? Muito obrigado. Assim nós vamos encerrando, eu aqui ao lado do Guilherme, né? Vamos aqui encerrando o Canal Esportes de hoje. Lembrando que esse programa será reprisado, tá certo? Durante o dia você vai poder acompanhar em outras oportunidades também, porque foi um programa em tom de prestação de serviço. E boa sorte para as equipes que terá a empresa PagBet também em sua camisa nesse próximo campeonato estadual. Um grande abraço e até o próximo programa, se Deus quiser.